Olá, eu quero ler um texto aqui para abrir o programa hoje, que está em Mateus capítulo 28, os versos 19 e 20, onde Jesus diz: portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que tenho ordenado a vocês. E lembre disso, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Muitos antitrinitarianos dizem que esse texto não faz parte do original grego, que foi adicionado por copistas. Esse é o texto em que Jesus pede para que sejamos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dizem que em outros textos, por exemplo, Atos 2:38 e 10:48, os apóstolos só pediram para que fossem batizados em nome de Jesus. E esse é o único texto que fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que foi adicionado. Será que é isso mesmo? Como entender isso? Como saber se foi ou se não foi adicionado por copistas? Esta e muitas outras questões você vai aprender agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Este é o programa Na Mira da Verdade, um programa de perguntas e respostas bíblicas. Estamos ao vivo e é muito bom ter a sua companhia aí. É você que já está nos acompanhando através da TV Novo Tempo, espalhada aí pelo nosso país, e também pela internet. Nós estamos transmitindo pelo Facebook e alcançando pessoas em qualquer lugar do mundo. Seja muito bem-vindo. Este é o Na Mira da Verdade. Quem está sempre pronto para responder as dúvidas, baseando-se na palavra de Deus, é ele, professor Leandro Quadros. Boa noite, professor. Como é que vai? Tudo bem? Tudo bem, Tito. Graças a Deus, tudo bem. Obrigado ao nosso telespectador, à nossa telespectadora por acompanhar mais uma vez o nosso programa. E a você que está assistindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Este é um programa de respostas a perguntas bíblicas. E se você desejar fazer a sua pergunta, você logo mais terá os meios de contato que o Tito vai passar para você, para que você possa participar do programa conosco. Muito obrigado pela sua audiência, seja muito bem-vindo. E eu sempre falo, para você não ter preconceitos, pergunte o que você quiser sobre a palavra de Deus, sobre a religião, enfim, não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser. Você pode participar através do nosso SMS, mensagens aí do seu telefone. O nosso número é 12 98151 0101, eu recebo aqui na hora, ou pelas nossas redes sociais. No Facebook, namiradaverdade.nt. No Instagram, @namiradaverdade, tá bom? E ainda tem o nosso blog, novotempo.com/namiradaverdade. Participe, tem vários meios para você participar e mandar a sua dúvida aqui pra gente. Nós abrimos o programa falando sobre um texto de Mateus 28, versos 19 e 20, onde muitos antitrinitarianos, aqueles que não acreditam na Trindade, acusam de que estes versos foram acrescentados por copistas. Eles não fazem parte do texto grego original. Olha só, essa pergunta chegou aqui para a gente através do nosso Instagram, e a pergunta foi feita da seguinte forma: queria uma explicação sobre Mateus 28, 19 e 20, que é dito que não consta nos manuscritos mais antigos e que foi adicionado por copistas. Este, aparentemente, é o único lugar que é dito que os novos crentes seriam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
já que outros textos do Novo Testamento mencionam o batismo apenas em nome de Jesus, como vemos lá em Atos 2:38, Atos 10:48. Então eu gostaria de saber por que foi permitido que esse texto fizesse parte do livro de Mateus, já que não foi escrito por ele, e por que batizamos em nome da Trindade, sendo que os apóstolos batizavam apenas em nome de Jesus. Professor Leandro Quadros, explica tudo isso aqui pra gente entender melhor. Primeiramente, essa ideia de que Mateus 28:19 não está no grego é uma falácia. Tá? Isso é uma mentira, tá? Não existe nenhum manuscrito grego, né, que comprove essa falácia. Existem cerca de 5.700 manuscritos do Novo Testamento, tá? E em nenhum desses manuscritos, pelo menos nos que se encontra o Evangelho de Mateus, inexiste o verso 19 e 20. Então, quem falou isso há muito tempo foi um dos pais da igreja chamado Eusébio, tá? Mas ele estava errado. Ele foi o único que afirmou isso, né? E não se comprovou a verdadeira afirmação dele, tá? Se você olhar um Novo Testamento grego, né, pena que eu não tenho aqui agora um para te mostrar, mas em Mateus 28:19 está claro o seguinte, ó, tem os 3 termos, tá? No grego, batizar em nome do pai é batizar em nome do patros, no grego. Patros é pai. Depois, filho, huiou, ou em algumas variantes, huios. E Espírito Santo, hagion, né? Pneumatos, que é Santo Espírito. Então, os 3 termos se encontram no texto grego. Então, como é que o cara diz que não está no grego? Ele não sabe o que está dizendo, tá? Então, você pega qualquer Novo Testamento grego e você vai ver que lá está o texto. Batizar em nome do patros, que é pai, do huiou, e do hagion pneumatos, que é o Santo Espírito ou o Espírito Santo. Uma outra coisa, se você pegar um aparato crítico, o que é um aparato crítico? Vou dar um exemplo, tá? Isso aqui é uma Bíblia, tá? Mas o aparato crítico seria, por exemplo, um texto grego, tá? Do Novo Testamento, e ele possui o chamado aparato crítico, ou seja, ele diz quais textos, quais versos se encontram em determinados manuscritos ou papiros, ok? E eles mostra também nesse aparato crítico, feito por críticos textuais, estudiosos, qual texto que tem uma variante, ou qual texto que existe num manuscrito e não existe em outros, tá? Então, se você pegar um aparato crítico, você vai ver uma coisa interessante. O único evangelho que se questiona o final dele é o de Marcos, tá? Marcos 16, 9 a 20, se encontra em parte dos manuscritos e não se encontra em parte dos manuscritos. Mas ele está em nossas Bíblias porque se encontra em boa parte e porque não é uma heresia o que está ali. Está de acordo com tudo o que os outros evangelistas falaram. Então, num aparato crítico, você vê que este evangelho, sim, o final de Marcos é questionado. Agora, não existe no aparato crítico nenhum questionamento quanto à presença de Mateus 28:19 no texto grego. Então, quem fala uma coisa dessas, ele simplesmente não sabe o que está dizendo, tá? Então, é mentira. Está, sim, o texto no original grego, sim, tá? As evidências são fortes demais para negar. Só nega quem realmente não quer um compromisso com a verdade. Agora, vamos cogitar que Mateus 28:19 não estivesse no grego. Vamos cogitar isso. Isso autorizaria batizar só em nome de Jesus? Não. Por quê? Em Mateus 3, 16 e 17, quantas pessoas fizeram parte do batismo de Cristo? Isso aqui é importante. Digamos que não existisse Mateus 28:19, mas é claro que existe, né? Isso se comprova no texto grego, num aparato crítico, como eu lhe falei. Mateus 3, 16 e 17 diz assim, ó. Batizado Jesus, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele.
E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado em quem me comprazo, ou em quem tenho prazer. Então, quantas pessoas da divindade estiveram presentes no batismo de Cristo? Óbvio, o próprio Cristo que foi batizado, o Espírito Santo que desceu no ombro dele em forma de uma pomba e o Pai que falou do céu: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Aí eu lhe pergunto, se no batismo de Jesus, que é o nosso exemplo, as três pessoas da divindade estavam envolvidas, como que no batismo do crente as três pessoas da divindade não vão estar envolvidas? Ilógico, irracional, absurdo. Se no batismo de Cristo as três pessoas da divindade estiveram presentes, é óbvio que Cristo, ao ensinar sobre o batismo, ele não ensinaria algo diferente do que aconteceu no batismo dele, né? E ele disse, Mateus 28:19, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, né? No grego patros, e do Filho, ruiou, e do Espírito Santo, hagum pneumatos. Então, Cristo deu a ordem para batizar em nome da Trindade, em nome da divindade, em nome da Trindade, dessas três pessoas. Por quê? Porque essas três pessoas, no capítulo 3, fizeram parte do batismo dele. Então, para valer este argumento, né, além de o indivíduo ter que desmentir o aparato crítico e todos os manuscritos que existem no Novo Testamento, ele tem também que dar um jeito de tirar Mateus 3, 16, 17 da Bíblia, né? Ele não tem como fazer isso. Então, para finalizar, quando Atos fala para batizar em nome de Jesus, não é uma nova fórmula batismal. Nenhum apóstolo tem autoridade para mudar a fórmula de batismo estabelecida por Cristo. Quando fala batizar em nome de Jesus, simplesmente está dizendo que a pessoa deveria ser batizada sobre a autoridade messiânica de Jesus. O indivíduo, ao ser batizado, né, ele deveria aceitar a Cristo como o Messias prometido. Então, este é o contexto de Atos 2 e outros capítulos. Então, batizar em nome é batizar sob o nome, ou seja, sobre a autoridade messiânica de Cristo. Agora, não quer dizer que era só o batismo em nome de Cristo, não. Ali não é uma fórmula batismal, tá? O bautismal, como alguns falam. É, na verdade, uma confissão de fé, tá? Quando a pessoa era batizada em nome de Jesus, né, entre aspas, em nome de Jesus, ela confessava que aceitava Cristo como Messias. Mas o batismo era em nome da Trindade. Sempre foi. Jamais um apóstolo mudaria algo que Cristo fez. E se você for para outros textos bíblicos, vou citar apenas aqui mais um. Veja, 1 Coríntios 12, versículo 13. Olha o que diz aqui o texto. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. O corpo, né, é a igreja, né, que é o corpo espiritual de Cristo, e Cristo é o cabeça. E aqui diz que todos nós fomos batizados em um Espírito. Ou seja, o Espírito Santo faz parte do batismo, né? E quando você é batizado nas águas, né, e também pelo Espírito, isso marca a sua entrada no corpo espiritual de Cristo, que é a igreja. Então, ignore essa falácia, tá? Isso vem de gente que, infelizmente, não sabe o que está dizendo e, portanto, o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é o batismo bíblico. Fora disso, não é batismo bíblico. Muito bem, estamos apenas começando, você pode participar, mande a sua pergunta, como muita gente já está mandando aqui pelo SMS, Facebook e Instagram. Essa aqui chegou pelo nosso SMS, deixa eu ver se tem o nome dele. Sim, a Aline, ela é de Serra, no Espírito Santo, professor, e ela pergunta o seguinte: minha pergunta é sobre Hebreus 6, de 4 a 8. Fala que, uma vez iluminado e participante do Espírito Santo, ao vir cair, é impossível outra vez renová-los.
Eu gostaria de uma explicação sobre essa passagem. Por exemplo, uma pessoa que se desviou, se afastou dos caminhos, se arrependeu e voltou, no caso, não recebe o dom do Espírito Santo? Como é que é isso, professor? Não sei se você quer que eu leia aqui, na linguagem de hoje, o que está escrito em Hebreus 6. Leia do 4 até o 6 apenas, não precisa ler até o 8. Então diz o seguinte: como é que as pessoas que abandonaram a fé podem se arrepender de novo? Elas já estavam na luz de Deus, já haviam experimentado o dom do céu e recebido a sua parte do Espírito Santo, já haviam conhecido por experiência que a palavra de Deus é boa e tinham experimentado os poderes do mundo que há de vir, mas depois abandonaram a fé. É impossível levar essas pessoas a se arrependerem de novo, pois estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Veja, esse texto, por um bom tempo, foi entendido por igrejas cristãs sinceras como sendo uma afirmação de que aquele que se apostatou, ou abandonou o evangelho, essa pessoa não tinha mais como retornar. Mas, graças a Deus, com o desenvolvimento da hermenêutica bíblica, que é a ciência que interpreta o texto bíblico, os eruditos conseguiram perceber que não é qualquer tipo de apostasia que está sendo tratada aqui. É um tipo de apostasia em que o cara foi tão longe como Judas Iscariotes, por exemplo. Ele desfrutou da companhia de Jesus, das bênçãos do reino de Deus, e ele chegou num ponto de apostasia tão grande que ele vendeu, diríamos assim, entregou Jesus por 30 moedas de prata. Então, há casos de apostasia em que a pessoa endurece tanto o coração e peca contra o Espírito Santo que não há reversão. Mas nós não temos como saber isso. Só quem sabe isso é Deus. Agora, não são todos os casos de apostasia. Por quê? Porque o próprio contexto nos mostra que é um tipo de apostasia que envolve, além do afastar-se de Deus, pecar deliberadamente e rejeitar a Deus deliberadamente. Tá? Então aí você, para entender Hebreus 6, 4 a 6, tem que ler Hebreus 10, 26 a 31. E aí eu vou ler para você, Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou, ou seja, ofendeu o Espírito da graça? Então você percebe? A apostasia para a qual não há mais retorno, a apostasia de Hebreus 6, 4 a 6, é esta que envolve tanto um afastar-se de Deus quanto pecar deliberadamente. Diz aqui, calcar aos pés o Filho de Deus, ou seja, pisar no Evangelho, pisar em tudo aquilo que Cristo disse, ofender ao Espírito. Então é uma apostasia deliberada, ou seja, o indivíduo se apostata e continua reforçando aquele desejo de blasfemar contra Deus. E prova de que isso não se refere a todas as apostasias, porque há apostasias que não são deliberadas, são momentâneas, é o fato dessa pessoa voltar para a igreja. Se essa pessoa voltou para a igreja foi porque o Espírito a trouxe. Porque João 16, 8 diz que o Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Se não fosse o Espírito convencer que essa pessoa estava apostatada, ela não teria voltado. Tá? Então, lembre-se, a apostasia de Hebreus 6, 4 a 6, de acordo com o progresso da hermenêutica, deve ser entendida no contexto de Hebreus 10, 26 a 31, que é uma apostasia deliberada e perversa.
não se refere a todos os tipos de apostasias. Muito bem, professor, muito bem. Nós temos que ir para um breve intervalo, não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta e para você participar do programa, você pode mandar as suas perguntas por SMS. O número é 12 981510101. Você pode também mandar as suas perguntas pelo nosso Facebook, namiradaverdade.nt, no nosso Instagram, @namiradaverdade, e você tem ainda o nosso blog, novotempo.com/namiradaverdade, tá bom? Essa pergunta aqui chegou pelo nosso Instagram. Só que eu vou fazer o seguinte, você tem acompanhado o programa, você tem visto aí que as perguntas são as mais variadas e a gente tem colocado o professor na mira da verdade e ele tem saído muito bem, respondido à luz da palavra de Deus. Eu quero dificultar um pouquinho mais, professor Leandro Quadros. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui algumas perguntas que ele vai ter que responder em 2 minutos. Vou colocar aí, não coloca, não dispara ainda não. Deixa paradinho aí o cronômetro. Na hora que depois que eu fizer a pergunta, ele vai ter que responder em 2 minutos. Vai aparecer aí o relógio para ele responder a pergunta, tá bom, professor? Perfeito. Você topa o desafio? Vamos topar, vamos ver se eu vou conseguir aí. Mas agora vamos ver como é que ele vai sair dessa. Vamos dificultar um pouco mais aqui. Professor Leandro Quadros. Então, essa pergunta valendo a resposta em 2 minutos. Não tem problema se você estourar o minuto, não tem problema. Lógico que é só uma forma da gente, quem sabe, pressionar você aí para você dar a resposta pra gente, tá bom? A pergunta é a que está aqui no nosso Instagram. Deixa eu ver, quem mandou foi o Fábio Júnior Gomes. E a pergunta dele é a seguinte. Em Apocalipse 9:6, fala que os homens desejarão morrer e a morte fugirá deles. Como assim? Eu gostaria de entender melhor essa passagem. Um abraço a todos vocês. Atenção, professor. Então, Apocalipse 9:6 diz que naqueles dias, muitos procurarão a morte e elas não acharão. O que quer dizer isso? A morte irá fugir delas. Valendo, professor. Vamos lá. Esse texto está no contexto da 5ª trombeta do Apocalipse. As 7 trombetas do Apocalipse se referem a juízos de Deus sobre o seu povo. Tá? E, obviamente, que em relação às trombetas existem visões diferentes. Tá? Tem teólogos que têm uma visão preterista, que colocam elas no passado, outros futuristas, e nós cremos que a melhor interpretação é historicista. Quando você avalia por uma visão historicista, a 5ª trombeta, ela tem, os teólogos historicistas têm 2 opiniões em especial sobre ela. Tá? Eles creem que a 5ª trombeta, alguns creem que se refere à expansão islâmica, e que, obviamente, a expansão islâmica, as guerras entre islâmicos e cristãos, traria, obviamente, muita dor para os cristãos, para o povo de Deus também. Então, essa é uma interpretação. Uma outra interpretação mais atual é a de que a 5ª trombeta seria o surgimento do ceticismo, do grande ceticismo, ateísmo e tudo mais, iluminismo, que traria, obviamente, grandes problemas e, entre aspas, dores intelectuais para o povo de Deus. Tá? Então, em resumo, seria isso. Essa 5ª trombeta, ela não tem uma posição definida, mas seguindo a linha historicista, que é a melhor, porque é assim que os profetas interpretam, pode ser uma dessas opções. Muito bem, professor. Até nessa você saiu bem, hein? Muito bem. Mas vamos fazer o seguinte. É que quando a gente coloca o relógio aí, parece que não dá pra gente colocar a pergunta, né, produção? Não dá pra colocar a pergunta aí? Tá bom. Então, na semana que vem, vamos mudar isso aí pra gente acertar isso aí. Mas vamos colocar mais uma pergunta aqui pro professor Leandro, pra ver se ele consegue responder em 2 minutos, hein? É um desafio novo aqui pra ele. Vamos ver se ele consegue se sair bem. A próxima pergunta chegou aqui por SMS. Olha só. Chegou aqui agora, 10h27, 2 minutinhos atrás. A pergunta é a seguinte, professor. Por que biblicamente falando, a Igreja Adventista diz
que o nosso Senhor Jesus é o arcanjo Miguel. Boa noite para vocês. Por que que é a Igreja Adventista que fala que Jesus é o arcanjo Miguel, professor? Valendo aí, hein? Veja, vamos pegar aqui uma obra importante. Veja o seguinte, você tem que entender que quando nós adventistas identificamos Jesus com Miguel, nós o fazemos da mesma forma que outros teólogos protestantes. Por exemplo, as testemunhas de Jeová, quando dizem, né, que Cristo é identificado com Miguel, né, dizem isso para dizer que ele é uma criatura, tá? Nós, bem como outros teólogos de outras denominações, ao identificar Jesus com Miguel, não quer dizer que Cristo é uma criatura, mas simplesmente dizer que ele, na posição de Deus, ele tem uma outra função, a ser o comandante dos anjos celestiais no conflito cósmico contra Satanás. O nome Miguel é um desafio, significa quem é como Deus, e é um desafio à pretensão de Lúcifer, lá em Isaías 14, 12 a 14, de querer ser como Deus. E o único que é como Deus é Cristo. Então ele assume este nome funcional, diríamos assim, para mostrar a sua função de comandante dos anjos, tá? Aqui no livro Questões sobre Doutrina, por causa do tempo eu não vou poder, obviamente, dizer todos os teólogos, mas pelo menos um dele, Matthew Henry, tá? Pegue um comentário da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, de Matthew Henry. Todas as vezes que ele comenta sobre Miguel, ele diz que é Cristo, tá? Mas isso não diminui em nada a divindade de Cristo. Simplesmente mostra que o divino Cristo também tem a função de ser o comandante dos anjos celestiais no conflito cósmico entre o bem e o mal. Aí tem outros autores que mencionam isso aqui no livro, mas não vou poder mencionar por causa do nosso tempo. Muito bem, professor Leandro Quadros. Muito bem. Então tá bom, essa brincadeira acabou, tá bom? Pra você ficar mais à vontade e responder bem aí, mas quem sabe aí num outro programa a gente vai fazer o bloco, foi boa a brincadeira, o bloco inteiro você vai ter que responder em 2 minutos. Foi boa, tá bom? foi boa a brincadeira. Não importa a pergunta que chegar aqui, você vai ter que responder em 2 minutos. Muito bem. Foi boa. Participe aí, mande a sua pergunta pra gente e vamos juntos aprender um pouco mais da Palavra de Deus. É muito bom ter você aqui com a gente e juntos estudarmos a Palavra de Deus. Esse é o momento aqui no Na Mira da Verdade. As suas dúvidas ajudam uma audiência a conhecer mais a Palavra de Deus. Por isso, não desista de mandar as suas perguntas. Talvez ela não seja pescada aqui agora, mas não desista não. A qualquer momento ela pode ser pescada. Como, por exemplo, essa aqui, o nosso Instagram, que chegou aqui, ó. Veja só, quem mandou foi o Lenilton Araújo. Ele diz o seguinte: o que os adventistas pensam sobre a experiência quase morte, em que pessoas consideradas mortas clinicamente por alguns minutos, ao acordar se lembram de coisas que vivenciaram durante esse período? Se a alma não é imortal, como estar inconsciente e consciente ao mesmo tempo? Professor, será que essa experiência de quase morte é uma prova de que a alma é imortal? Porque é conhecido, realmente existe essa experiência de quase morte, né, professor? Antes se falava experiência pós-morte, né? Mas daí mudaram o nome porque, obviamente, viram que a pessoa não estava morta, né? Para ter essa experiência. Então, se a pessoa tem essa experiência, ela não pode estar morta, né? Então, aí perceber por quê? Porque o corpo estava funcionando, o cérebro estava em funcionamento. Então, não era uma experiência pós-morte, aí mudaram o nome experiência quase-morte, tá? Mas por que isso acontece? Obviamente, a Bíblia não ensina a existência de uma alma que pode sobreviver fora do corpo. Vou mostrar isso. Mas por que acontecem essas experiências quase-morte? Existem várias razões, tá? Um trauma no cérebro pode gerar essa sensação de a pessoa estar fora do corpo, tá? O uso de drogas pode proporcionar isso. Tá? Dependendo da droga administrada no paciente, ele pode ter essa sensação. Ou uma pessoa utilizando uma droga ilícita, ela também pode se enxergar fora do corpo. Tá? Isso não indica que a alma dela saiu do corpo por causa da droga, né? O cérebro cria esta sensação. Tá? E pode também existir uma questão sobrenatural. Quando há um conteúdo
religioso específico e que contradiz a palavra de Deus, tem uma atuação sobrenatural de Satanás na mente para poder enganar a pessoa. Tá? Agora, a Bíblia nega qualquer possibilidade de consciência durante a morte, né? Ou, na verdade, qualquer possibilidade da existência de uma alma que saia fora do corpo. Vou ler aqui alguns textos, brevemente. O primeiro, Gênesis 2:7. O conceito primário de alma na Bíblia, mesmo que existam vários significados para esse mesmo termo, tá? Então eu estou dizendo só o conceito primário aqui, é o de Gênesis 2:7, ó. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Presta atenção no texto. O texto diz que o homem passou a ter alma ou que o homem passou a ser alma. Bem claro, não é? O homem passou a ser alma vivente. Então, o conceito primário de alma é ser vivo. E o espírito é o fôlego de vida que Deus soprou no corpo formado do pó da terra. A união do espírito, né, ruach, com a alma, né, que pode ser nefesh ou nechamar no hebraico, a união forma o quê? O ser vivente, a alma vivente. Tá? Então esse é o conceito primário de alma. E isso é um conceito aceito até mesmo por teólogos protestantes e católicos, alguns católicos. Tá? Vê se eu encontro a citação aqui. Eu acho que talvez eu não tenha ela aqui agora, mas eu vou tentar aqui. Eu tinha uma citação aqui de um autor católico. Se eu não encontrar aqui, em outra oportunidade eu apresento para você, tá? Foi numa palestra que eu fiz, mas não está... está aqui, ó. Vou abrir ela. Encontrei, ó, tem um teólogo, o doutor Don Wustan Mork. É um erudito católico, tá? E ele diz o seguinte, ó. Adão não tem alma, ele é alma. O corpo, longe de ser dividido de seu princípio vital, é a alma visível. Olha só, um erudito católico, Don Wustan Mork, tá? Essa é a opinião dele. Né? Então a Bíblia não ensina a existência de uma alma que sobrevive fora do corpo. A Bíblia ensina que a alma é o ser vivo. Tem outros significados para a alma? Tem, tá? Mas o sentido primário é esse. Então, se o homem não passou a ter uma alma na criação, em Gênesis 2:7, mas passou a ser, então o homem não tem uma alma, ele é uma alma. Então é impossível que uma alma saia do corpo e sobreviva. Isso é ensinamento espírita. E isso não faz parte da filosofia judaico-cristã, muito menos do pensamento hebraico, que tinha uma visão holística e integral do ser humano. Muito bem, professor, muito bem. Olha só, vou colocar uma pergunta aqui agora do nosso blog. Quem mandou essa pergunta foi Luiz Portioli, lá de Florianópolis. E a pergunta do Luiz é a seguinte. A paz do Senhor, sou casado, mas às vezes minha esposa fica indisposta de manter relações. Neste caso, é pecado o ato da masturbação? Nunca tive alguém que pudesse sanar essas dúvidas, ou essa dúvida. Muito obrigado. Professor Leandro Carlos, a questão da masturbação, principalmente aí para o casal, o que a Bíblia pode nos orientar sobre isso? Veja, acerca da masturbação, obviamente que no princípio, quando Deus criou o ser humano, né, o propósito de Deus era que o ser humano encontrasse, né, a satisfação sexual apenas numa vida sexual com o seu cônjuge, né? Depois do pecado, né, o ser humano se corrompeu,
o nosso mundo ainda está mais erotizado que no passado. Então, infelizmente, a masturbação é uma prática muito, diríamos, comum, mesmo não sendo parte do plano de Deus para o ser humano. Você tem que evitar dois extremos. Já que nós estamos numa limitação pecaminosa, você tem que evitar dois extremos. O primeiro é desvalorizar os efeitos da masturbação, né? Porque ela é viciante. E especialmente a pessoa que... é praticamente impossível, né? A pessoa não vir praticar a masturbação acompanhada de pornografia. A pornografia é algo viciante. Um especialista, Dr. Carnes, ele disse que a estrutura química do vício na pornografia é muito parecida com a estrutura química do vício em heroína. Então, veja, é uma coisa muito forte. Então, o maior problema realmente é a questão mental. Não é o ato em si, né, mas a questão mental. Então, primeiro extremo, você tem que evitar menosprezar os efeitos do vício, da masturbação. Agora, um outro extremo é você supervalorizar muito isso. Você acaba ficando uma pessoa neurótica. A tua vida só gira em torno disso. E você fica neurótico. Então, reconheça que o ideal de Deus é você se satisfazer no casamento. Você vai ter momentos em que vai ter uma recaída ou outra, mas você pede perdão para Deus, segue adiante e agradece a Ele por sua graça, tá? Agora, o que eu recomendo para você é você ter uma conversa com sua esposa sobre esse assunto, tá? Porque ambos têm que satisfazer um ao outro. Você, a esposa, e a esposa, você. Então, por causa do tempo, né, nós vamos para um próximo bloco, eu vou ler para você depois 1 Coríntios capítulo 7, tá, dos versos 2 até o 5, e aí você vai ver o conselho bíblico para você e para sua esposa. Não sai daí não, a gente volta já já. Bom, nós estávamos naquela questão, né, mostrando qual é o plano de Deus para o casal, né? Então, primeiramente, 1 Coríntios 7,9 diz assim: caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Então, o plano de Deus para a satisfação sexual é realmente o sexo do matrimônio. E aí tem um conselho bíblico, tanto para o esposo quanto para a esposa, e eu recomendo que você converse com a sua esposa, né? Veja o que está acontecendo, né? Se tem algo que você precisa, quem sabe, pedir perdão para ela, porque a mulher é muito sensível. Nós, homens, a questão sexual envolve também, óbvio, o aspecto emocional, mas é mais biológico até. Já a mulher não. A mulher não é tanto biológico quanto emocional. Então, se você tem uma questão para resolver com a esposa, essa questão tem que ser resolvida para ela poder sentir desejo sexual, ok? Então avalie isso, converse com ela, veja se há algo que você precisa pedir perdão, né? E se não houver, pode ser que a sua esposa tenha tido uma criação, como se diz assim, ela tenha sido, entre aspas, castrada na criação sexual. Às vezes uma mãe muito opressora, um pai muito opressor, a pessoa se trava. E aí ela tem que fazer um trabalho de psicoterapia para se destravar, diríamos assim, e curtir a sua vida sexual, tá? Mas, depois desse conselho, vou ler para vocês 1 Coríntios 7, 13 e 4. 3 a 5. O marido conceda à esposa o que lhe é devido. Ou seja, ele tem que cumprir com a sua obrigação de marido, né? Satisfazendo a sua esposa. E também, semelhantemente, a esposa ao marido. Veja, é uma troca, né? Porque isso aqui é amor secundário. Amor primário entre pai e filho, entre mãe e filho, não existe troca, né? Ele é incondicional. Um pai e uma mãe amam um filho incondicionalmente. Agora, amor de casal não é amor primário, é amor secundário. Então é amor de troca. Tem que haver uma troca. Se não houver uma troca, esse amor tende a esfriar
E pronto, tá? A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido, e também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Olha que interessante. Não tem nada aqui de machismo, né? Aqui diz que um pertence ao outro. O homem pertence à mulher e a mulher pertence ao esposo. Ambos. Veja o equilíbrio bíblico. Não vos priveis um ao outro, salvo, talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então, olha que conselho equilibradíssimo do apóstolo, né? Que o homem satisfaça as necessidades sexuais da sua esposa, que a esposa satisfaça as necessidades sexuais do seu esposo, dentro, obviamente, dos seus princípios, né? Que não se privem por muito tempo um do outro, a não ser que decidam passar por um período ali breve de oração. E aí ele diz o seguinte, e voltem a se ajuntar de novo. Por quê? Porque se vocês ficarem tempo sem atividade sexual, Satanás vai tentar vocês, vai colocar uma outra pessoa no meio, outras pessoas, pode ter certeza disso. Então, Paulo vê a sexualidade como uma expressão de amor do casal, mas também como uma espécie de preventivo para a imoralidade. Tá? Então, leia esse texto, conversa com a sua esposa, veja as razões, seja sensível ao que ela disser, não é? E com certeza isso aí vai melhorar. Muito bem, professor, muito bem. Tem uma pergunta aqui de uma pessoa que está realmente aflita. Olha só o que ela diz. Eu queria saber, eu sendo pecadora e ter adulterado, o Senhor não escuta as minhas orações? Eu estou muito aflita e muito triste porque me falaram isso hoje. Estou muito confusa. Quero saber, pelo fato de ser pecadora, o Senhor não escuta as minhas orações? Elas têm sido em vão? Se as minhas orações são em vão, por eu ter adulterado? Me responda, por favor. Essa pessoa está aflita, senhor. Ela adulterou, professor, ela adulterou e acha que as suas orações Deus não ouve. É assim mesmo que Deus trata o pecado? Ou o pecador? Quem afirmou isso, né, para você, não conhece a Bíblia, não conhece o Antigo Testamento e nem o Novo Testamento, não conhece a palavra de Deus, né? Essa pessoa possivelmente interpretou de uma forma irresponsável, obviamente, Provérbios 28:9. Olha como as pessoas não prestam atenção no que leem e aí dão essas interpretações que atrapalham as pessoas, em vez de ajudar. Diz assim, Provérbios 28:9, o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. O que esse texto está dizendo? Desviar os ouvidos de ouvir a lei é você, de livre e espontânea vontade, rejeitar a palavra de Deus. Você rejeita Deus. Tá? Agora, o texto não está dizendo que não existe a possibilidade de perdão para quem peca. O próprio contexto mostra isso. Olha o verso 13, ó. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Se você, minha irmã, pediu perdão para Deus e recomeçou a sua vida abandonando isso, óbvio que Deus já lhe perdoou. E eu vou lhe dar a maior prova disso. O Salmo 51, leia o Salmo 51, ele é o salmo escrito por um adúltero arrependido. Um dos salmos mais bonitos da Bíblia, tá? Foi escrito por um adúltero arrependido. Davi havia adulterado com Batseba. Ele sofreu as consequências. Você vê em 2 Samuel 11:12. Só que as consequências são educativas. E ao mesmo tempo, ele, confessando o seu pecado e arrependido, ele escreve o Salmo 51. E o Espírito Santo coloca o Salmo 51 na Bíblia. Então você veja como o que te afirmar é uma coisa sem cabimento.
Se Deus colocou um salmo de um adúltero na Bíblia, por quê? É um adúltero arrependido. Por que Deus não vai perdoar a sua oração? Então não acredite nesse tipo de pessoa que não entende da graça de Deus. Essa pessoa não experimentou a graça de Deus na vida dela ainda. E por isso ela não tem como transmitir a graça de Deus para a sua vida. Então, agora que você aprendeu isso, passa isso para essa pessoa. Ajude essa pessoa a entender que ela precisa experimentar mais a graça de Deus e aprender a transmitir essa graça de Deus para as pessoas que pecam e se arrependem. Professor, mandaram para a gente uma pergunta em vídeo e é essa agora que nós vamos ver. Boa noite, professor. Meu nome é Guilherme, sou daqui de Três Coroas, Rio Grande do Sul. Minha pergunta é referente ao texto de João, capítulo 14, verso 21, em que Jesus está dizendo que aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Referente ao quarto mandamento da guarda do sábado, eu preciso necessariamente guardar o sábado ou posso levar como um princípio de trabalhar 6 dias e descansar ao 7º, independente do dia que caia, seja ele terça, quarta-feira, segunda-feira, mas eu guardar este dia para o Senhor. Obrigado, que Deus abençoe, sou grande fã de vocês, do trabalho de vocês e da Novo Tempo. Guilherme, obrigado pela sua pergunta. Realmente, aqui em João 14,15, Jesus diz assim, João 14,15, na verdade, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Alguns alegam que os mandamentos de Jesus são apenas o amor a Deus e o amor ao próximo, Só que isso aí é uma ignorância tremenda, porque na verdade o amor a Deus, amar a Deus acima de todas as coisas, é um resumo dos 4 primeiros mandamentos. E entre eles está o sábado. E amar ao próximo como a si mesmo é um resumo dos últimos 6 mandamentos do Decálogo. Então, isso aqui não está em desacordo com o Decálogo. O Decálogo é uma expressão de amor a Deus, por meio da obediência aos 4 primeiros mandamentos, e uma demonstração de amor para com o próximo, por meio da obediência aos outros 6 mandamentos. Tá? Então, realmente, a obediência, ela se torna uma evidência de um coração que ama a Deus. Não é uma obediência perfeita, não se iluda, porque você não é um pecadeiro. Você foi liberto do poder do pecado, diz Romanos 6. Mas você ainda é um pecador e não foi liberto da presença do pecado, como diz Romanos 7. Tá ok? Então, por isso que existe a santificação, que é um processo pelo qual nós nos tornaremos pessoas melhores por meio da atuação do Espírito Santo todos os dias da nossa vida. Isso até a glorificação. Ok? Quanto ao sábado, querido, a Bíblia não abre margem para essa teoria de um dia em 7. O que importa é um dia em 7. Não. Por que a Bíblia não abre margem para essa teoria? Pelo simples fato de que Deus não abençoou e santificou todos os dias da semana. Aqui é que está o detalhe. Se Deus tivesse abençoado e santificado todos os dias da semana, aí sim, essa teoria apresentada por muitos cristãos sinceros, ela seria válida. Se Deus tivesse santificado, abençoado e santificado os 7 dias da semana, realmente, qualquer dia da semana que você dedicasse para o Senhor, valeria. Só que a Bíblia não ensina que Deus abençoou e santificou os 7 dias da semana. Olha o que diz Gênesis 2:3, ó. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então, dos 7 dias da semana, Deus só abençoou, ou seja, colocou a sua bênção e santificou, ou seja, o tornou sagrado. Deus só abençoou e tornou sagrado o 7º dia. E quando você vai para Êxodo 28:11, o 7º dia é chamado de sábado. Não é domingo, segunda, terça, quarta, quinta, nem sexta. Tá? Então, não tem como, biblicamente, aceitarmos essa teoria de um dia em 7. A menos que Gênesis 2:3, na criação, mostrasse que Deus abençoou e santificou toda a semana. Como esse não é o caso,
Nós temos que observar o dia que Deus abençoou e santificou. E o único dia que Ele abençoa e santifica é o sábado. Então, isso é indiscutível de acordo com o texto bíblico. Muito bom, e se você quer saber um pouco mais sobre isso, aqui eu tenho em minhas mãos o curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim. Esse curso bíblico você estuda com a gente aqui, são 16 lições que vai falar desse tema sobre o sábado e muitos outros dos dias em que vivemos. Nós acreditamos que estamos no tempo do fim. Jesus está às portas e se você quer aprender mais sobre isso, peça agora mesmo. Ligue para a gente, 0 operadora 12 2127 3121 no horário comercial, mas se você quiser pedir agora, é só você entrar no nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade. Você vai ver essa revista ao você rolar lá a barra e você vai ter a chance de pedir, fazer um cadastro para que ela chegue de graça aí na sua casa. Peça hoje mesmo, com certeza você vai aprender muitas lições dos tempos em que vivemos. Professor, infelizmente o nosso tempo acabou. Obrigado aí pelas respostas, obrigado por ter aceitado o desafio dos 2 minutos e a gente se encontra semana que vem, se Deus quiser. Vai ser um prazer, Tito. Um abraço, que Deus te abençoe, telespectador, telespectadora, e que você sempre se lembre que quando você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de lhe responder. Um grande abraço. E aqui você já sabe, as suas perguntas e os seus questionamentos sempre estão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!